Olá, tudo bem? Me atentando às considerações que vocês fizeram na nossa última aula síncrona com relação à intensidade da minha voz. Espero que agora com esse volume, com essa intensidade um pouquinho mais forte, fique melhor para vocês acompanharem e compreenderem aqui a videoaula de hoje, tá? Então, o nosso tema hoje é logoaudiometria. Dentro da logoaudiometria, nós temos um teste específico, que é o LRF, o Limiar de Reconhecimento de Fala. Ele é realizado no intuito de confirmar os limiares aéreos que foram obtidos no paciente. Então, a sequência de realização da audiometria consiste em realizar a pesquisa dos limiares por via aérea, na sequência de uma orelha, na sequência de outra orelha e ao final já realizar a pesquisa do limiar de reconhecimento de fala, certo? Porque com essa realização eu já posso observar, constatar se os limiares tonais que foram obtidos estão coerentes ou não, e havendo alguma discrepância entre os resultados dos limiares aéreos e os resultados do LRF, eu refaço a pesquisa dos limiares aéreos, caso eu tenha entendido que toda a minha pesquisa do LRF esteve compatível, atendeu aos critérios que a gente já vai conversar a partir de agora, tá? A logoaudiometria é considerada um teste supraliminar, ou seja, eu dou o estímulo, que no caso é o estímulo de fala, em intensidade superior à média dos limiares de via aérea, né? Porque eu não quero observar apenas a detecção da fala, da voz, e sim eu quero utilizar também, verificar a habilidade de reconhecimento. Então, para isso, eu ofereço um estímulo de fala numa intensidade mais forte do que os limiares, a média dos limiares, certo? Então, para que eu realize o LRF, eu preciso determinar a média dos limiares das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz das duas orelhas. Então, eu faço a minha continha e posso escrever a lápis aqui no cantinho do meu audiograma. Média da orelha direita, nesse caso, igual a 40. Média da orelha esquerda, escrevo aqui no cantinho, nesse caso, igual a 5, certo? E aí eu vou calcular 40 dB acima dessa média para começar o teste de fala com o paciente, certo? Eu sempre verifico o conforto do paciente, porque às vezes a média já é muito elevada e eu colocando mais 40 dB para iniciar o teste de fala pode causar um desconforto. Então, eu sempre pergunto para o paciente se está bom naquela intensidade, posso diminuir 5, posso diminuir até 10, né? Então, para realizar o exame sempre de 30 a 40 dB acima da média, para que eu não cause desconforto na realização do teste, certo? Existem alguns parâmetros que eu tenho que estabelecer para uma realização adequada e é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora, tá? Então, aqui no nosso painel, eu não utilizo o tom contínuo ou tom orbo, e sim eu utilizo o mic, que é o microfone, tá? Para que o paciente possa me ouvir pelos fones, seja o supra ou seja de inserção, dentro da cabina, certo? O fonoaudiólogo também fica fora da cabina com o fone para que ele ouça o que o paciente falou e considere se aquela palavra foi acertada ou não, tá? Então, o retorno do fonoaudiólogo, do avaliador, também tem que estar bom, não pode estar nem muito fraco, nem muito forte, porque eu não posso ter distorção na compreensão daquilo que o paciente respondeu, certo? Vocês observaram que automaticamente que eu apertei o microfone, neste caso, neste simulador, a lista de palavras aparece aqui, certo? Com as opções de pesquisa de LRF, LDF, IRF e ainda mono e dissílaba,
tá? Então, nós vamos realizar hoje o estudo sobre o LRF, o limiar de reconhecimento de fala. As palavras que são utilizadas são palavras trissílabas originalmente, tá? Eu tenho palavras para a orelha direita, para a orelha esquerda, para que eu não cause no paciente uma assimilação da palavra, né? Ele não decore a palavra e acabe repetindo por ter decorado, e sim por ter reconhecido, né, qual foi a palavra apresentada. Então, aqui tem uma lista de 25 palavras. No nosso mundo real, nós temos essa lista impressa e é a partir dela que nós vamos apresentá-las para o paciente, e ela também vai servir como um anteparo, né? Então, eu vou impedir que o paciente faça a leitura orofacial para que novamente ele não seja auxiliado por esse recurso, e sim que ele acione somente o recurso auditivo, certo? Então, eu vou lendo as palavras e vou ao mesmo tempo já impedindo a leitura orofacial do paciente, tá? Aqui as palavras vão aparecer na tela do simulador, então quando a gente for realizar a pesquisa eu vou colocar um anteparo, certo? Nesse lado do simulador, eu tenho as respostas que eu vou encontrar, tá? Então, para a orelha direita e aqui embaixo para a orelha esquerda, certo? Então, o LRF está selecionado. Eu vou tirar aqui o clique do IRF, que é um exame da sequência, né? Esta abinha aqui é onde eu vou marcar o resultado que eu obtive ao final do teste. Então, qual foi a menor intensidade de fala que o paciente foi capaz de responder a 50% dos estímulos, ou seja, das palavras apresentadas, certo? Então, eu tenho uma quantidade, uma possibilidade de resposta para a orelha direita e para a orelha esquerda, certo? O que mais que é fundamental para a realização do teste? O controle, o ajuste, né, deste botãozinho aqui, ó, que é o VU-meter, né, é um medidor de volume. Então, a minha voz não pode sair para o paciente via fone nem fraca demais, porque assim eu estou atrapalhando o reconhecimento dele, e nem pode sair forte demais para o paciente dentro da cabina, que ele possa me ouvir por fora, não somente pelo fone que ele está, mas sim por fora da cabina, né? Então, o controle, o ajuste do volume, da intensidade da minha voz é fundamental, certo? Neste simulador, o ajuste é feito para mais ou para menos, e eu vou acompanhando aqui, ó, nesse visorzinho, porque o ideal é que eu apresente as palavras em intensidade próxima a esse zero aqui, ou seja, nem fraca e nem forte, tá? Então, ó, cada vez que eu aumento, ó, se eu falasse com o VU desajustado, ó, tá acendendo a luzinha vermelha, estão vendo? Então, eu regulo e encontro, ó, também não posso falar fraco, porque eu estou dificultando a compreensão, o reconhecimento, melhor dizendo, do paciente. Então, o ajuste do VU é fundamental, tá bom? Lado direito, lado esquerdo, permanece o mesmo comando que a gente utilizou para a via aérea, então, realmente, a diferença vai ser aqui com o acionamento do botão MIC, tá? Começo por qual orelha? Neste caso aqui, sempre vou começar pela melhor orelha, ou seja, a orelha que o paciente tem a possibilidade de melhor compreensão do teste, para depois eu analisar realmente a orelha com alteração. Então, no nosso caso, a orelha esquerda, certo? Então, eu faço o ajuste novamente do VU, ele já estava certinho. Verifico novamente a minha média, 5, né? Então, ajusto a intensidade inicial de fala
para 45, porque eu coloquei 40 dB acima da média. E aí, em ordem, em escala descendente, eu vou começar, de intensidade, eu vou começar a apresentação das palavras, certo? Então, a cada acerto do paciente, eu diminuo 10 dB e apresento uma nova palavra. E vou seguindo a técnica até que o paciente ou erre a palavra ou não repita nada, certo? Neste momento, eu subo 5 dB, assim como eu fazia na pesquisa do limiar por via aérea, e apresento 4 palavras naquela intensidade, para que eu consiga encontrar qual é a menor intensidade que o paciente for capaz de ouvir 50% das palavras apresentadas, certo? Não posso repetir, se por acaso na minha produção eu não falei bem a palavra parede, não posso repetir essa palavra. Eu ignoro a contagem dela, vou para a próxima e tento articular melhor, tá bom? Porque o paciente não pode ser prejudicado pela minha articulação inadequada, ok? Frase introdutória, né? Então, depois que você explicou para o paciente o teste, que a gente já vai dar uma orientação já já, você pode começar esse teste com a frase introdutória. Repita a palavra. Aí você fala pacote e o paciente repete. Repita a palavra parede e assim o paciente repete, tá? Eu particularmente não utilizo a frase introdutória em todas as apresentações. Eu utilizo em 2, 3 palavras só para o paciente entender, né, ter atenção para a realização do teste, tá? Alguns profissionais utilizam a frase introdutória para cada apresentação. Eu acho que fica um pouco longo esse processo, mas a gente pode observar se o paciente perde a atenção no meio do teste, a gente pode novamente soltar a frase introdutória. Repita a palavra caderno, né? Então, mas eu não acho necessária a utilização em todas as apresentações, ok? Então, como é que a gente vai orientar o paciente quanto à realização do teste? Então, você já estava realizando a via aérea com ele, então ele já está dentro da cabine, já está com o fone posicionado. Você não precisa ir lá, abrir a cabina, tirar o fone para explicar o exame. Então, você já usa aqui o próprio comando da logoaudiometria para fazer a explicação. Lembre-se só de ajustar a intensidade que você vai começar a falar e aí você dá a orientação, né? Então, seu fulano, agora o senhor vai ouvir algumas palavras. Essas palavras vão ficando mais fraquinhas e o senhor vai repetindo como entender. Não entendeu? Não repete, certo? Porque o LRF, nós diminuímos a intensidade. Ao contrário de outros testes de fala que a gente vai aprender nas próximas aulas, em que a intensidade é fixa, tá? Então, você pode falar que você vai ouvir umas palavras, essas palavras vão ficando mais fraquinhas e o paciente vai repetindo como ele compreender. E aí, você inicia colocando o anteparo na frente da sua boca, certo? Então, eu vou fazer a simulação para que vocês observem e aí ao final a gente verifica se esse resultado foi ou não foi compatível com a média dos limiares tritonais que eu encontrei para a orelha esquerda, que no caso é 5, ok? Então, vamos lá. Só um detalhe, o simulador vocês não vão ouvir a gravação, então vocês vão me ouvir falando a palavra, certo? E o paciente vai repetir para a gente, aqui vocês vão ver a palavra sendo apresentada e o que ele vai repetir efetivamente, ok? Então, vamos lá. Então, eu já dei a orientação, tá? Repita a palavra pacote. Vocês puderam observar, ó, a palavra apresentada tá aqui, a resposta dele, melhor dizendo, apareceu aqui,
e a palavra que eu falei apareceu saindo no lado esquerdo, tá? Então, como ele acertou, venho aqui, diminuo 10 dB. Repita a palavra parede. Paletó. Boneca. Tapete. Tamanho. Ó, não teve resposta, ele ficou em silêncio. Ouviu a minha apresentação da palavra tamanho, mas não respondeu nada. Então, eu volto para 0, né? Subi 5 e agora eu tenho que apresentar necessariamente 4 palavras e encontrar os 50%, ok? Travessa. Caneta. Uma de 4, né? Caderno. Ó, não ouvi direito, o paciente respondeu. Então, eu só tenho uma de 4 por enquanto. Cozinha. Eu encontrei a menor intensidade em que o paciente ouviu 50% das apresentações, ok? Acabamos de encontrar uma situação. Qual é o resultado que eu considero compatível com os limiares aéreos para o LRF? Exatamente igual à média, ou seja, no nosso caso 5 dB, ou no máximo 10 dB pior, 10 dB maior que a média tritonal. Então, eu poderia ter como resposta para considerar o LRF compatível com essa média exatamente 5, 10 ou 15 dB, certo? O que aconteceu aqui? Eu obtive 0, ele respondeu 2 de 4 palavras em 0 dB, ou seja, o teste de fala deu melhor que o teste de limiar auditivo, certo? A análise de detecção. Isso aconteceu neste caso porque eu marquei aqui em 0 dB. Tá? Eu preciso nesse software sinalizar o quanto que eu quero que a resposta aconteça, tá? Porque ele não consegue determinar se eu já não tiver a criação de um paciente, né? Como eu estou realizando um paciente do 0, ele não consegue determinar sozinho qual é o resultado possível, tá? Então, eu vou realizar agora do lado direito, a gente vai pensar qual é a média. Então, a gente tem uma média de 40, eu posso encontrar quais resultados para considerar o LRF compatível? 40, 45 ou 50, exatamente igual à média ou no máximo 10 dB pior do que a média, tá? Então, eu vou ajustar aqui, ó, na orelha esquerda eu encontrei 0, na orelha direita eu quero que fique entre 40 e 50, que é o máximo que eu posso encontrar, tá? Então, eu vou posicionar aqui e vou sinalizar 45. Vou mudar para a orelha direita, vou ajustar a intensidade, ou seja, se eu tenho uma média de 40 e vou começar 40 dB acima da média, então vou começar pesquisando em 80 dB. E aí eu vou perguntar para o paciente se está confortável ou não. O meu VU já está ajustado, então qual é o cuidado que eu tenho que ter agora? Não começar de novo pela mesma ordem de palavras. Então, eu posso começar na segunda listagem, que se encontra aqui mais para a direita, tá? Então, vou começar na segunda listagem e vou fazer a mesma pesquisa e vamos ver se a gente obtém esse resultado de 45 dB para a orelha direita,
tá? Numa audiometria convencional, você iria encontrar o resultado, você não define antes, você só sabe que, poxa, para esse exame ser compatível com a via aérea, você já sabe que ao final você só pode encontrar 40, 45 ou 50. Resultados diferentes desse impactam na nova pesquisa dos limiares tonais por via aérea, tá? Então, vou pegar novamente o meu anteparo e vou falar com o paciente. Ah, outro detalhe importante, tá? Quando você não está conversando com o paciente naquele momento. Deixa eu diminuir aqui, tá? Você vai trocar de orelha, você vai fazer alguma anotação, você vai falar com o seu colega, não esqueça ou de desligar o microfone ou de zerar a intensidade, porque senão tudo que você estiver falando fora da cabina, o paciente vai estar te ouvindo lá dentro. E ainda mais numa situação de intensidade forte, é muito desconfortável para o paciente ficar ouvindo, tá? Então, você pode tanto só ligar o microfone na hora que vai começar o teste, ou faz todo o ajuste e aí você vai começar o teste, aciona a intensidade que você precisa, tá bom? Repita a palavra canhoto. Lembrem que observem aqui a resposta do paciente e aqui a palavra saindo no lado direito, no fone direito, tá? Repita a palavra montanha. Favela. Futebol. Farofa. Não respondeu, então eu aumento 5 dB e apresento 4 palavras. Repita a palavra sapato. 1 de 4. Cenoura. Soldado. 2 de 4, certo? Então, eu obtive um limiar de reconhecimento de fala para a orelha direita em 45 dB, que está compatível com a média tritonal dessa orelha. Ok? Então, vocês entenderam que na orelha esquerda, que a gente realizou inicialmente, o erro foi meu de marcação, tá? Neste software, então, eu preciso ajustar qual é o LRF, o valor de LRF que eu vou encontrar, tá? Terminei o exame, desligo o mic para o paciente parar de me ouvir, ó, então já voltou o tom puro, não estou apresentando nada, o paciente parou de ouvir, né? A gente realizará, né, na próxima aula, na sequência do LRF, um outro teste de logoaudiometria, tá? Mas que não vai ser abordado na aula de hoje. Então, acho que por hoje é isso. Vou fazer alguns ajustes, vou mandar a lista de palavras para vocês, vou dar uma conferidinha se a professora Daniela já disponibilizou a lista ou não, mas vocês não precisam se preocupar em decorar a lista de palavras, né, porque ela está sempre disponível nas clínicas, na clínica escola ou nas clínicas que vocês, porventura, forem trabalhar. O que vocês precisam realmente é tomar cuidado para vocês não repetirem as palavras, o modo como vocês vão fazer a apresentação, cuidar com a articulação, cuidar com o volume, né, a intensidade da voz de vocês e especialmente cuidar para que a realização do resultado não seja direcionada por vocês. Então, por nós sabermos que o resultado permitido, adequado, é sempre igual ou no máximo 10 dB acima da média, eu não posso forçar a encontrar aquele determinado valor de LRF, certo? Então, não vai dar. Vou falar mais uma palavra, vou falar mais forte, porque eu quero que o paciente ouça para eu encaixar na média. Não. Se não encaixar, a gente sabe que tem que repetir a pesquisa dos limiares tonais.
Ah, mas e se o problema foi na pesquisa do LRF, foi na logoaudiometria? Por isso que você tem que ter muito cuidado com todos os ajustes. O microfone está ligado? Sim. O VU, ó, olha como ele estava fraco. O VU está ajustado corretamente? Sim. Como que eu faço esse ajuste lá na vida real? Né? Esqueci de falar isso para vocês. Então, eu zero a intensidade, ponho o anteparo e fico falando qualquer coisa porque o paciente não vai estar ouvindo. Eu só vou estar olhando, controlando a intensidade da minha voz. Então, eu posso falar pá, 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 posso falar lista, pacote, parede, paletó. E nisso eu vou observando aqui o VU se ajustando, tá? Ajustei, pronto, tô com a lista certa, o paciente já foi instruído, avisei para ele certinho como vai ser o exame, aí sim eu ajusto a intensidade inicial e começo a realização do exame, ok? Então, por hora é isso, nos vemos na aula síncrona via Google Meet. Até!